1 Samuel capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10. Quem já achou diz amém. Diz assim a palavra de Deus: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Eli era o sacerdote que tomava conta do templo, estava ali sempre prestando culto a Deus. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse-lhe: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou, e foi a Eli, e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem, pelo que Eli disse a Samuel: Vai te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou-o como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Irmãos, nós louvamos a Deus, porque Deus, Ele fala conosco através da sua palavra. Nós sempre precisamos estar dispostos a ouvir a voz de Deus. Quando nós lemos na Bíblia, ou quando nós vemos na Bíblia, Deus, irmãos, Ele sempre chamou alguém para liderar o seu povo. Chamou Abraão, chamou Moisés, chamou Josué, Abraão e muitos outros, né? Homens foram chamados por Deus. E esses homens ouviram a voz de Deus e permitiram serem usados nas mãos de Deus. Nós louvamos a Deus pela vida de Abraão, homem que foi tremendamente usado nas mãos do Senhor. Louvamos a Deus pela vida de Moisés, homem tremendamente usado nas mãos do Senhor. Louvamos a Deus pela vida de Josué, que sucedeu a Moisés, homem tremendamente usado nas mãos do Senhor. Então Deus chama homens para fazer a sua obra. Aliás, Deus precisa dos homens para que a sua obra seja realizada. E Ele levanta homens para serem usados por Ele, para fazer a obra dEle. E nós louvamos ao Senhor por isso. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler também fala de um jovem que recebeu um chamado de Deus. Todos nós conhecemos a história de Samuel, né? A sua mãe Ana era estéril, e ela não podia ter filhos. Ana não podia ter filhos. E naquela época, irmãos, era muito triste uma mulher não poder ter filhos. A mulher, muitas vezes, ela era humilhada perante as outras mulheres, simplesmente porque não podiam ter filhos.
Irmãos, e Ana, angustiada terrivelmente, angustiada profundamente, a Bíblia Sagrada diz que Ana, ela foi até o templo. Lá estava também o sacerdote Eli, lá no templo. E a Bíblia Sagrada diz que ela entrou ali no templo, e ela se ajoelhou ali no altar, e ali ela orava a Deus, pedindo para que Deus lhe desse um filho. Ela queria ter um filho, era o sonho dela ter um filho, mas ela era estéril, ela não podia ter filhos. E a Escritura Sagrada diz que ela chorava ali na presença de Deus, mas não se ouvia som da sua boca. Ela não orava em voz alta, ela orava para si própria e para Deus. Ela apenas sussurrava ali a sua oração. E a Bíblia Sagrada diz que ele viu Ana daquela maneira, e Eli foi lá e repreendeu a Ana, dizendo que ela estava embriagada. Você está embriagado uma hora dessa, mais ou menos por aí foi que ele disse. Estou dizendo aqui com as minhas palavras. Aí Ana olhou para o sacerdote Eli e disse: não, sacerdote, eu não estou embriagada, eu estou orando a Deus, eu estou aqui chorando, porque eu sou estéril e eu quero ter um filho. O meu sonho é ser mãe, eu quero ter um filho, e é para isso que eu estou aqui chorando e orando. Irmãos, e a Bíblia Sagrada diz que Deus abriu a madre de Ana, e Ana concebeu a um filho, e ela teve um filho, e ela chamou o nome do seu filho de Samuel, que é esse Samuel que nós estamos falando sobre ele aqui. E quando ele era pequenininho, quando ele nasceu, ele foi dedicado ao Senhor. Ana disse assim: se o Senhor me der um filho, eu vou consagrar esse filho ao Senhor, eu vou dedicar esse filho para o Senhor. Irmãos, e diz a palavra de Deus que realmente Samuel, ele foi consagrado a Deus, e a morada de Samuel foi ali no templo, no tabernáculo, auxiliando Eli ali no tabernáculo. E a Bíblia Sagrada então diz que certo dia, agora entra no capítulo 3, certo dia, o sacerdote Eli estava dormindo em uma cadeira. Ele já era idoso, os seus olhos já estavam escurecendo, ele já era avançado em dias, e ele estava deitado em um determinado lugar. E Samuel também já havia ido se deitar. Samuel ainda era pequenininho, ainda era jovenzinho, e de repente Samuel ouve uma voz dizendo assim: Samuel, Samuel. A Bíblia diz que Samuel levantou rápido e foi até Eli e disse: Eli, 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 sacerdote, você me chamou? O sacerdote Eli disse: não, Samuel, eu não te chamei, vai, volta e dorme. A Bíblia diz que Samuel foi, se deitou para dormir de novo. Dali a pouco ele ouve novamente aquela voz: Samuel, Samuel. Ele levanta rapidinho e ele vem correndo para o sacerdote: você me chamou, sacerdote? Não, eu não te chamei, Samuel. Vai e deita e dorme. E a Bíblia Sagrada diz que na terceira vez, novamente, Samuel, Samuel. Samuel novamente veio e falou para o sacerdote Eli: você me chamou, sacerdote? Não, eu não te chamei, vai, volta e dorme de novo. Só que aí o sacerdote teve um discernimento de Deus. O sacerdote disse: olha, Samuel, você vai e se deita, e se porventura você ouvir essa voz de novo, você vai falar o seguinte: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. É Deus que está querendo falar com você, Samuel. E a Bíblia Sagrada diz que Samuel foi e se deitou de novo. Dali a pouco veio de novo aquela voz: Samuel, Samuel. Só que Samuel já sabia como responder. Naquele momento Samuel diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Aí então naquele momento Deus deu as instruções para Samuel, como que ele deveria fazer e como que ele deveria agir. Irmãos, hoje Deus está chamando homens para a sua obra também.
A Bíblia Sagrada diz que Deus está chamando homens, Deus está chamando mulheres para fazer a sua obra. Irmãos, ainda hoje nós podemos ouvir a voz de Deus dizendo: Josué, Josué. Às vezes ele diz assim: Maria, Maria. Às vezes ele diz assim: Ieda, Ieda. Às vezes ele diz assim: Cristiano, Cristiano. Às vezes ele diz assim: Cristiano e Cristiana. Assim como ele disse a Samuel. Irmãos, será que nós estamos ouvindo a voz de Deus? Será que nós estamos dando lugar à voz de Deus? Ou será que nós estamos fazendo como Samuel das primeiras vezes? Será que nós estamos atentos àquilo que Deus tem para nos dizer? Será que nós estamos atentos àquilo que Deus tem para nos falar? Aquilo que Deus tem para nos orientar? Será que nós estamos atentos àquilo que Deus tem para nos dar como estratégia de trabalho para fazer a sua obra? Então, ainda nos dias de hoje, Deus está chamando. Amém, queridos? Deus está chamando. Ele está chamando pelo seu nome, e Ele quer que você responda o seu chamado. E eu gostaria de dizer para os irmãos o seguinte: para que Deus nos chama? Ou por quê? Para que Deus está nos chamando nos dias de hoje? Em primeiro lugar, Deus está nos chamando para o arrependimento. A Bíblia Sagrada diz lá em Mateus capítulo 3, versículo 2, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. João Batista, quando estava diante da multidão, ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Lá em Atos do capítulo 3 e no versículo 19 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refúgio pela presença do Senhor. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Pedro estava diante da multidão, e a multidão estava diante de Pedro. E Pedro estava fazendo um grande discurso para aquela multidão naquela hora. E Pedro então ele fala: arrependei-vos e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam perdoados. Irmãos, Deus está nos chamando hoje para o arrependimento. Deus está nos chamando hoje para o arrependimento, para que os nossos pecados sejam perdoados na presença dEle. Mas irmãos, como é difícil muitas vezes se arrepender. Como é difícil muitas vezes se arrepender. Parece que é tão difícil abandonar o pecado. Parece que é tão difícil renunciar àquilo que não é do agrado de Deus. Parece que aquilo que nós devemos renunciar, parece que é mais forte do que a bênção de Deus na nossa vida. Irmãos, arrependimento significa mudança de pensamento, que nos leva a outro modo de agir na presença de Deus. Isto é arrependimento, é mudança de mente. É mudança de mente que nos leva para agir de uma forma diferente na presença do Senhor. Eu estava falando na aula de batismo esses dias, na terça-feira, para os meus alunos. E eu estava dizendo, irmãos, que arrependimento é diferente de remorso. Arrependimento leva a pessoa a não praticar mais aquilo de errado que estava fazendo. Agora, remorso é quando a pessoa sente tristeza por aquilo que fez e não se arrepende. Inclusive na lição da aula de batismo, coloca 2 personagens ilustrando isso que eu acabei de dizer. Por exemplo, Pedro se arrependeu e chorou amargamente. E Judas teve remorso, procurou uma corda para se enforcar, para tirar a sua própria vida. Irmãos, a palavra de Deus diz que Pedro, ele se arrependeu quando o galo cantou. A Bíblia Sagrada diz que Jesus disse para Pedro: olha Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Jesus estava sendo levado preso. Já haviam prendido Jesus, e Jesus estava seguindo de longe para não ser preso também.
E a Bíblia Sagrada diz que ele passou por alguém a primeira vez, negou Jesus. Depois ele encontrou com uma outra pessoa, a pessoa disse: você também é discípulo dele? Não, eu não sou de jeito nenhum, você está enganado, mas capaz mesmo que eu sou discípulo desse homem. Segunda vez. A Bíblia Sagrada diz que quando ele passava perto de um grupo, que estava perto de uma fogueira, e ali ele conversava com aquele grupo, uma mulher disse para ele: você é discípulo dele, porque o seu jeito de falar te condena. Ele disse: não, eu nunca vi esse homem, eu não conheço esse homem. De repente ele ouviu o galo cantar. Na hora que ele ouviu aquele galo cantar, ele se lembrou do que Jesus havia falado. E a Bíblia Sagrada diz que naquele momento ele saiu e chorou amargamente. Ele chorou desesperadamente, porque ele se lembrou que ele negou Jesus durante 3 vezes. Irmãos amados, e depois Pedro se tornou aquele grande homem de Deus, que agora se tornou um homem afoito, abençoado, corajoso, chegando ao ponto de morrer por Jesus, pelo Evangelho de Jesus. Ele se arrependeu. Agora Judas, ele traiu Jesus, ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata, e quando ele foi confrontado diante do que ele havia feito, a Bíblia Sagrada diz que ele foi, se ausentou de todos, ele pegou uma corda e se enforcou. Então, irmãos, arrependimento é diferente de remorso. E eu gostaria de dizer para você nesta noite: Deus não quer que você tenha remorso daquilo que você faz. Deus não quer que você tenha remorso daquilo que você tem feito. Não, a pessoa que tem remorso, ela reconhece o erro, mas ela não se arrepende. Se ela pudesse fazer, ela faria de novo. Deus quer que você se arrependa hoje. Deus quer que você mude de pensamento hoje. Deus quer que você saia daqui nesta noite um novo homem, uma nova mulher na presença dEle, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então Deus também está te chamando nessa noite, mas Ele está te chamando para uma vida de arrependimento na presença dEle. E hoje você vai dizer assim: Senhor, eu me arrependo de todos os meus pecados, e eu peço que o Senhor escreva o meu nome no livro do céu, porque eu quero sair dessa noite daqui, com a certeza da minha salvação, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, em segundo lugar, para que Deus nos está chamando na noite de hoje? Por que você está ouvindo a voz de Deus chamando pelo seu nome na noite de hoje? Em segundo lugar, para uma vida de consagração na presença dEle. Primeiro, Ele te chama para arrependimento. Segundo, Ele te chama para uma vida de consagração na presença dEle. Lá em Provérbios, no capítulo 23, e no versículo 26, diz assim: dá-me, filho, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Dá-me, filho, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Deus está pedindo para você nesta noite um coração consagrado na presença dEle. Irmãos, o que significa a palavra consagrado? A palavra consagrado significa dedicado ao Senhor. Eu consagrei essa caneta para Deus. Essa caneta aqui eu consagrei para Deus. É um exemplo que eu estou dando. Eu consagrei para Deus. Essa caneta, ela não pode ser usada para música mundana, para música profana. Essa caneta, ela não pode ser usada para fazer coisas erradas, para escrever coisas erradas. Não,
Essa caneta, ela foi consagrada ao Senhor. Ela é para o uso exclusivo do Senhor. Irmãos, é assim que nós fazemos nos nossos instrumentos, não é isso, Jonas? Nós, quando compramos um equipamento novo, um violão novo, um contrabaixo novo, uma bateria, um teclado, a primeira coisa que a gente faz: ó Deus, eu estou consagrando ao Senhor esse equipamento. Ele não pode tocar uma outra música, a não ser músicas que louvam o nome do Senhor. Irmãos, assim também é conosco. Assim também é com as nossas vidas. Irmãos amados, nós também precisamos ser consagrados a Deus. Nós não podemos servir a dois senhores ao mesmo tempo. A palavra de Deus diz que ou nós servimos a Deus, ou nós servimos a Mamon. Nós não podemos servir a dois senhores. Porventura Deus está dividido? Não, em hipótese nenhuma. A Bíblia Sagrada diz que Deus, Ele não divide a glória dEle com ninguém, nem com ser humano e nem com outro Deus, entre aspas. Irmãos, Deus, Ele quer você consagrado a Ele. Quem aqui é consagrado a Deus? Levanta a mão. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Deus quer você consagrado a Ele. É por isso que na sua boca não pode entrar aquilo que desagrada a Deus, aquilo que não é da vontade de Deus. É por isso que no seu ouvido não pode entrar aquilo que é contrário à vontade de Deus. É por isso que nos seus olhos não podem entrar aquilo que não é do agrado e nem da vontade do Senhor. Aquilo que eu vou beber é do agrado de Deus? Será que Jesus, se Ele tivesse comigo, pastor Zé Roberto, será que Jesus beberia juntamente comigo? Então, se Jesus não beberia, eu também não bebo. Será que ao colocar determinada coisa na minha boca, se Jesus estivesse do meu lado, Ele colocaria aquilo na boca também? Ah, pastor, Jesus não colocaria não, então não serve para mim também. Se aquilo que Jesus não pode, eu também não posso. Ah, será que, por exemplo, se eu for em um determinado lugar, será que Jesus entraria comigo naquele lugar de mãos dadas? Ah, pastor, Jesus não entraria não, então não serve para mim. Irmãos, vida consagrada na presença de Deus, é isso que Deus quer, é para isso que Ele está nos chamando nesta noite, para uma vida consagrada, para uma vida dedicada, para uma vida santificada na presença dEle. Irmãos, vida consagrada a Deus, é para isso que Deus está nos chamando. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vida santificada. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e o versículo 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Corpo, alma e espírito, tudo consagrado a Deus, aguardando a vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja. Irmãos, Deus chama crianças, Deus chama jovens, Deus chama adultos para uma vida de consagração na presença dEle. Ele chamou o menino Samuel. Ele chamou o menino Samuel, Samuel, Samuel. E Samuel respondeu: fala, Senhor, porque o teu servo ouve, né? Parece que eu estou enxergando aquele menininho, né? Deitadinho lá na cama,
ouvindo aquela voz, Samuel, Samuel, ele se lembrou do que Eli havia dito: quando chamar de novo, você vai dizer, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel, é Deus que está querendo falar com você. E a Bíblia diz que ele respondeu, então, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E se você continuar lendo o texto, você vai ver aí, disse o Senhor a Samuel, papapá, 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 e Deus foi falando com Samuel aquilo que ele queria dizer. Irmãos, lá em Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8, Paulo, quando ele escreveu a carta aos Filipenses, aqui no 3, versículos 7 e 8, preste atenção no que Paulo disse. Isso aqui é importante para cada um de nós. Mas o que para mim era ganho, olha o que Paulo diz: o que para mim era ganho, quer dizer, as coisas do mundo, o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E Paulo continua dizendo: e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero, olha o que diz Paulo, como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Ele disse: tudo aquilo que o mundo tem para me oferecer, tudo aquilo que o diabo tem para me oferecer, eu considero como esterco, para eu ganhar o reino de Deus na minha vida. Eu considero como esterco, para eu viver uma vida abençoada na presença de Deus. Eu considero como esterco, porque eu quero morar com Jesus no dia que Ele me levar, ou quando Ele vier para arrebatar a sua igreja. Foi por isso que lá em Timóteo, depois, o mesmo Paulo diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós precisamos considerar como esterco aquilo que o diabo coloca na sua frente. Você precisa considerar como esterco aquilo que o mundo te oferece todos os dias. Você precisa considerar como esterco aquilo que o diabo coloca diante de você. Vai, e a armadilha colocada ali na frente, e ele te empurrando para cair na armadilha, te empurrando para cair na armadilha. Fala assim para o diabo: eu repreendo em nome de Jesus, porque tudo que você está me oferecendo eu considero como esterco, porque eu quero ter uma vida consagrada na presença do meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Para que é que Jesus nos chama? Para que Deus nos chama? Em último lugar, Ele nos chama para o trabalho, Ele nos chama para o arrependimento, Ele nos chama para uma vida consagrada, santificada, e Ele nos chama para o trabalho. Para o trabalho. Irmãos, lá em Ageu, livro do profeta Ageu, capítulo 2, e o versículo de número 4, Ageu capítulo 2, e o versículo 4 diz assim: ora pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos. Preste atenção que Deus usa aqui várias vezes a palavra esforça-te. Esforçai-vos, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai. Olha aqui, trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Olha o que diz, vou repetir, talvez você não entendeu. Ora pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai,
porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Irmãos, a Bíblia diz que o povo de Israel, o povo de Judá, havia acabado de voltar a adorar a Deus, e o Senhor Deus prometeu abençoar o esforço de Judá. Quer dizer, se Judá se esforçasse para trabalhar e para fazer a obra, Deus seria com seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos amados, interessante isso aqui. Nós devemos orar. Quem aqui ora, diga amém. Nós devemos cantar. Nós devemos, irmãos queridos, ser dizimistas. Quem aqui é dizimista, diz amém. Nós devemos entregar a nossa oferta. Mas irmãos, nós devemos também levar a palavra de Deus para as pessoas que estão ao nosso redor. Deus quer que nós cantemos louvores ao seu nome. Deus quer que nós toquemos os instrumentos para o louvor do seu nome. Deus quer que nós tenhamos o nosso joelho calejado de oração na presença dele. Mas ele quer que nós também evangelizemos as pessoas que estão ao nosso redor. Ele quer que nós falemos de Jesus para o nosso vizinho, para o nosso amigo, para o nosso parente e etc. Quem aqui tem falado de Jesus para as pessoas? Digam amém. Parabéns. Continue fazendo isso, porque você está trabalhando para o Senhor Jesus. E é para isso que Ele nos chamou também. Ele nos chamou para fazer a obra dele. Lá em 2 Timóteo capítulo 4 versículo 5 diz assim: mas tu sê sóbrio. Olha a palavra de Paulo para Timóteo aqui. Mas tu, Timóteo, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, mas faze a obra de um evangelista, cumpra o teu ministério. É o que Paulo disse para Timóteo. Timóteo, você está sofrendo? Eu sei que você está sofrendo. Você está sendo perseguido? Eu sei que você está sendo perseguido. Mas faz a obra de um evangelista, Timóteo. Continua cumprindo o seu ministério. E Timóteo continuou cumprindo o seu ministério. Irmão, será que nós estamos cumprindo o nosso ministério? Será que nós estamos evangelizando? Será que nós estamos trabalhando? Lá em Marcos 16:15, o que diz lá em Marcos 16:15? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É o chamado de Jesus. Mas ide, pregai o evangelho a toda criatura. É o chamado de Jesus. Ir para o mundo, pregar a palavra de Deus, ganhar as almas para o reino de Deus. Lá em 1 Coríntios 15:58, já terminando, diz assim: portanto, meus amados irmãos, olha o que diz Paulo aos Coríntios: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, irmãos, Deus está nos chamando para o trabalho. Deus está nos chamando para o arrependimento, para a consagração, mas também para a disposição para fazer a obra dele, para trabalhar na obra dele. A palavra do Senhor diz que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. A seara é grande, diz a palavra, mas poucos são os ceifeiros. Então se disponha para ser um trabalhador para o reino de Deus nessa noite. Faça como Samuel. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Amém?